Então, finalizamos aqui, né? A gente finalizamos aqui, né? O nosso controller com todas as endpoints bem definidas. E vamos observar aqui que a gente fez a injeção, né, da categoria do service, né? Da categoria service e no fim não foi usada para absolutamente nada. Tanto que ela está em cinza aqui especificando que não foi usado. Então, a gente pode remover ela sem problemas. Agora, vamos, né, testar essas endpoints para ver se efetivamente eles estão funcionando. Como eu disse, eu estou usando aqui a aplicação HTTP e o HTTP ele serve, né, para a gente fazer teste, né, de requisição para APIs que existem. Então, vamos lá. O primeiro que a gente vai testar aqui o primeiro que a gente vai testar aqui vai ser né, de buscar todos os tutoriais. Então, temos o Create Tutorial e temos Get All Tutorials. Então, ele vai lá no banco e vai buscar todos os tutoriais que existem. Então, vamos fazer isso primeiramente. Por quê? Porque a gente sabe que a gente não criou nenhum tutorial ainda. Então, em princípio, ele tem que devolver para a gente uma coisa absolutamente vazia, ou seja, no content. Então, vamos lá, a API barra tutorials. E vamos fazer o nosso get para ver o que ele vai retornar. Perfeito. Então, ele está dizendo aqui que ele não encontrou esta página, né? Mas por que ele está dizendo que ele não encontrou esta página? Vamos ver aqui o que a gente esqueceu de botar ou a gente não botou. Perfeito. O que a gente esqueceu de fazer é reinicializar a nossa aplicação, porque ele não, como a gente implementou, a gente não reinicializou a aplicação. Então, vou reinicializar a aplicação aqui para que ele possa pegar, né, todas as alterações que a gente acabou de fazer. Beleza. Então, vamos esperar, né, ela reinicializar, o que deve ser relativamente rápida. Perfeito, pegou, tá, ótimo. Beleza, então tá, ele, né, já voltou, fez a aplicação, restartou a aplicação. Então, o que dá para fazer? A gente pode, né, como a gente sabe que a gente já tem a categorias, a gente vai fazer a nossa request de novo e observamos que ele devolveu certinho as categorias que já foram salvas. Agora, vamos fazer a requisição em relação aos tutoriais para ver. Ele vai devolver no content, seja, não há nenhum dado relacionado a tutoriais que foram criados. Então, agora vamos copiar, né, essa aqui e abrir uma nova aba e vamos fazer um post, seja, vamos criar um tutorial. Então, para criar um tutorial, vamos lá no body, vai ser do tipo texto e de tipo JSON. E vamos agora criar o nosso tutorial. O que a gente precisa dentro do nosso tutorial? A gente precisa de um título, do title. E do title eu vou botar aqui tutorial 1. Tutorial 1. A gente precisa de uma descrição. Então, description. Description. Description 1. Description 1. O que mais a gente precisa? Vamos dar uma olhada aqui dentro, né, do nosso... Aqui dentro, né, do tutorial, né, para ver o que a gente precisa de forma efetiva, né, para que a gente não possa, não coloque coisas que não sejam adequadas. Então, vamos ver. Aqui a gente precisa do ID, a ID vai ser gerado de forma automática, a gente precisa de um título, de uma descrição, a gente precisa do published, e esse published a gente pode, né, setar ele para aqui eu vou setar ele para true. A gente precisa de das categorias, então a gente precisa das categorias. E o resto, todos são criados de forma automática. Então eu vou chegar aqui, depois do publish, eu vou especificar, né, as categorias. E as categorias aqui é uma
uma lista. Então, eu vou abrir os colchetes para passar uma lista. Eu vou voltar aqui dentro do meu request, né, que a gente pegou todas as categorias. Eu vou pegar esse aí do ID 2, eu vou apenas copiar e eu vou colar aqui dentro, né, do meu, dentro das categorias. Perfeito, estamos prontos para testar. Vou mandar a minha requisição e vamos ver se ela vai conseguir salvar um tutorial e me devolver ela certinho. Perfeito, deu algum erro, então internamente tem algum erro que está ocorrendo. Vamos ver, vamos descobrir junto, né, qual é o erro e vamos ver o que está acontecendo, o que ele deu de erro. Então, a gente estava aqui, né, testando a nossa aplicação. A gente vai novamente testar e mandando, né, ele retorna para a gente erro interno, ele não consegue criar uma categoria. Então, vamos junto olhar, né, o que está dando erro dentro do nosso código. Então, eu venho aqui, vamos ver se efetivamente o DTO que está sendo enviado está correto, se as coisas estão indo corretamente. Então, vamos lá. Vamos botar aqui, né, um breakpoint para ver o que está sendo recebido e convertido. Vamos dentro do mapa também, provavelmente vai ter alguma coisa, mas aqui a gente não precisa no momento. O que a gente vai, aonde a gente pode botar um breakpoint que possa ajudar a gente, né? Dentro do nosso controller. Vamos ver se efetivamente essa DTO está sendo enviada de forma correta e principalmente aonde ele está dando, né, o erro. Que ponto a gente pode olhar mais? Tutorial DTO, mapper. Não, tá, eu vou chamar aqui, vamos ver se ele a gente não der nenhuma informação relevante para a gente. Vamos buscar um outro breakpoint para achar o problema aqui. Perfeito. Então tá, mandou. Vamos ver se inicializar a aplicação. Está sendo inicializado. Perfeito. Inicializou a nossa aplicação. Beleza, já foi? Ainda não? Pronto, foi. Agora vamos mandar e vamos ver, né, o que vai dar, né, de aonde está o problema. Perfeito. Então a gente recebeu aqui ele recebeu uma DTO e essa DTO que ele recebeu, vamos ver o conteúdo dela. Perfeito. Agora olha só, a gente está aqui, o ID é 0, mas o ID ele vai ser gerado de forma automática, então a gente não precisa se preocupar. Ele pegou o título, a descrição, description, published, e ele está querendo aqui category DTO. Então, ele está esperando aqui dessa DTO que seja um category DTO. Só que se a gente olhar na nossa requisição, o que a gente mandou categories. Então, isso que está sendo o erro aqui, que ele não está conseguindo fazer a conversão, né, do que a gente está mandando como DTO para uma entidade. Então, isso que está dando erro. Eu vou parar a minha aplicação para a gente possa corrigir dentro do código como um todo essa coisa, né, para que ele possa ser categorias. Porque se a gente vai especificar aqui apenas categorias de TO, ele vai ter outros pontos que ele está usando, por exemplo, categories, e aí vai ter uma confusão. Então, vamos alterar tudo para categories de uma vez e vamos ver o que vai dar. Perfeito. Então, vou parar aqui, né, o meu debugging. E vamos ver aqui, ó, observam que a gente fez um debugging aqui, foi relativamente simples, né, de achar, mas em programas mais robustos e mais complexos, se faz isso para poder achar erros em lugares bem inusitados. Então, é importante, né, aprenderem a usar essa ferramenta de debugging. A gente vai ter tutoriais sobre isso também, sobre como usar, né, o debugging de forma correta e de forma a que seja bem útil. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é voltar, né, no nosso tutorial de TO e mudar aqui. Ao invés de que ele seja set category TO, eu vou mudar aqui para categories. Perfeito. Então, o simples fato de fazer isso vai gerar erro em outros lugares. Eu vou ir corrigindo aos poucos, né, todos eles. Então, aqui vai ser categories.
E, novamente, mais erros, vou indo corrigindo cada um deles aqui, né? Vai ser categories. Categories, aqui também vai retornar para a gente categories, ao invés de categories DTO. Vai retornar categories. E, novamente, um pouco mais à frente, aonde que tem mais erros aqui. Vamos ver em que lugar temos mais erros aqui. Vamos salvar. Acredito que não tenha mais erros. Um problema relacionado a isso. Qual é o problema? Aqui dentro do nosso mapa, ele está querendo, né, DTO.get categories. Qual outro ponto aqui que a gente está usando categories para... Ok, aqui por exemplo tem set categories, então não vai ter mais isso, vai ser categories. Então dentro da DTO aqui a gente precisa fazer a alteração também das categorias do set. Aqui a gente está no get. Vamos buscar o set para que a gente possa setar, né, ele como categories, né? Deve estar em algum lugar por aqui. Set get categories, mas return categories. Peraí, vou tirar aqui, né, esses pontos. Set categories, vamos alterar. Set categories, então ao invés de ser categories aqui, vai ser categories. Categories. Ei. Categories. Pronto. Aí, neste caso, vai ser this ponto. Categories. E vai ser igual a categories. Perfeito. Então, os erros sumiram aqui. Vamos ver se em outros pontos a gente não está usando ele, né? Para ele não gerar mais erros. Se não gerar nenhum erro aqui dentro, então está tudo certo. Aparentemente está tudo certo, não apresentou nenhum erro. E a gente vai voltar a testar a nossa aplicação novamente para criar. Vou botar de volta os pontos, né, que a gente estava mapeando, né, de breakpoint, e vamos ver se desta vez ele vai poder fazer o mapeamento corretamente desta vez. Então, vamos lá, vamos religar a aplicação em modo debugging e vamos chamar o HTTP para fazer a requisição para ver se não vai aparecer mais nenhum erro. É bom estar sempre pronto, porque uma aplicação sempre tem erros, sempre tem bugs, né, a serem corrigidos. Vamos ver se dessa vez ele consegue criar e devolver para a gente um tutorial. Então, vamos ver. Ele recebeu uma DTO, então a DTO agora desta vez está ok. Ele recebeu as categorias, então perfeito. Vamos seguir. Novamente, vamos step over. The application is running, beleza. Mas, novamente, ele retornou com um erro, dizendo que tem um problema, né? A detached entity has been passed to be persisted. Perfeito. Então, tem um outro erro a ser corrigido aqui. Então, a gente recebeu aqui, né, um erro, né, dizendo que tinha uma entidade que não estava sendo persistida, hein? E detached entity passed to persist. E essa entidade é a categoria. Então, como a gente está tendo um erro desses, vamos ver, né, a nossa ligação que a gente fez em relação, né, à categoria e o tutorial, porque provavelmente tem alguma forma de... esse erro quer dizer basicamente que a gente está tentando persistir alguma entidade que já existe ou que não está ligado a nada. Ou seja, essa categoria, provavelmente aquela que a gente passou já existe, né, dentro do banco, e ele está tentando salvar.
Aí, quando a gente vê aqui olhar o nosso many-to-many, a gente está aqui pedindo, né? O all quer dizer que provavelmente ele pode usar qualquer modo, seja com algum dos modos aqui, o merge, detach, persist, refresh and remove. Aqui vamos fazer, eu vou alterar aqui e a gente vai usar o merge. E esse merge vai fazer com que a gente possa, né, ao invés de ele tentar salvar a categoria, ele só vai salvar apenas, o tutorial e usando e criar a tabela intermediária. Então, não vai tentar criar novamente a categoria que foi repassada. Então, eu vou reiniciar a minha aplicação e vamos começar a continuar nos testes. Vamos esperar, né, ele se inicializar. Eu acho que meu computador está um pouco devagar, mas ele está indo bem. Quanto? Acho que uns 7 segundos para ele, né, subir a aplicação aqui. Beleza, ele subiu a aplicação. Vamos novamente voltar aqui a testar. Post, a gente já tem aqui. A gente temos o nosso, a categoria que foi setada. Vamos mandar para ver. Perfeito, então tá. Então a gente enviou, ele salvou, né? Com um ID aleatório aqui e ele salvou o nosso tutorial e devolveu para a gente tudo certinho. Então o que a gente vai fazer? Como a gente tem aqui o get que vai buscar todos os tutoriais, então ele retornou aqui para a gente uma lista, né, de todos os tutoriais. Vamos criar mais um tutorial aqui. Então tutorial 2, descrição 2. Published igual false, eu vou botar false. E vamos, né, adicionar mais uma categoria aqui para ele. Então, eu vou dentro do post, vou repassar aqui nas categorias, vou repassar as duas categorias que eu criei. E vamos pedir para ele salvar de novo e vamos ver se ele vai salvar e retornar para a gente. Salvou e retornou um ID 8. E a gente nem consegue published igual false, ele retorna com os dois, né, as duas categorias feitas. Se eu voltar aqui, por exemplo, e tentar, né, alterar e tentar carregar novamente todos os tutoriais, a gente consegue, né, ele devolve para a gente todos os tutoriais que já foram criados. Beleza. O que a gente pode testar agora é a funcionalidade, né, seja de buscar um tutorial por ID. Então, a gente vai pedir para ele buscar o tutorial 8 por ID. Então, eu vou lá buscar. Ele me trouxe, né, o tutorial 8 como ID. O que mais a gente pode testar? A gente pode testar aqui. A gente pode testar, vamos voltar no controller para ver o que a gente pode testar mais. A gente testou o create, ele criou. Aí buscou todos os tutoriais já. A gente buscou o tutorial por ID, ele buscou. A gente pode agora testar, né, o published para ver se ele vai poder trazer apenas os tutoriais que são true ou apenas aqueles que são falsos. Então, vamos lá. Eu vou chamar um get aqui, published, e eu vou dizer que published igual a true. Vamos corrigir, né? Published igual a true. Se eu mandar para ele, ele me retornou, né, aonde o published igual a true. Se eu transformar em false e mandar de novo, ele vai me retornar apenas, né, o tutorial que é false, onde eu published igual a false. E vamos observar que ele retorna uma lista. Então, se tivesse outros, provavelmente ele traria, né, todos aqueles onde eu published igual a false. Então, a gente acabou, né, de testar o tutorial, né, que vai buscar os published
usando o parâmetro, né, se foi publicado ou não. A gente pode, né, agora testar o update para ver se ele realmente consegue atualizar. Então, vamos lá pegar dentro do nosso post, vamos pegar esse 8 mesmo e vamos tentar, né, alterar ele. Então, esse 8 aqui, ele vai estar aqui, não precisamos, né, do create nem nada. O que eu poderia fazer, na verdade, é manter ele aqui, só apenas copiando o ID e jogando o ID aqui. Vamos alterar path, ele vai pegar o path. Então, o ID é 8, vou mudar o tutorial. Tutorial de Spring. Tutorial de Spring, descrição API. Agora o publish vai ser true. E o resto eu vou remover aqui uma categoria. Então eu vou remover essa segunda categoria aqui, para ele ficar com apenas categoria Spring. E eu vou mandar um put para ver se ele vai efetivamente atualizar e me devolver. Perfeito. Então ele atualizou o 8, devolveu exatamente como a gente especificou, né? Beleza, incluindo, né, a categoria que ele atualizou. Então eu posso voltar aqui, aonde a gente está pedindo para ele, né, retornar todos os tutoriais. Eu vou mandar e a gente vê que ele devolveu, né, o último tutorial que a gente editou para tutorial de Spring e tá tudo certo. Então o update está funcionando perfeitamente. Agora vamos testar o último método HTTP, que é o delete, e vamos tentar, né, deletar esse 8 que a gente acabou de editar e tudo mais. Então, vou botar o 8 e vamos ver se efetivamente ele vai deletar. Ele retornou no content, então em princípio ele deletou certinho. E se eu chegar aqui e testar aqui, carregando todos os tutoriais dentro da lista, aqui vamos ver que ainda ele está aqui, né, com o 8 que está aqui. Então eu vou pedir para ele buscar e quando ele devolve, observa que efetivamente ele deletou o item que tem o ID 8. Então esse tutorial foi removido do nosso banco de dados. Então, assim, a gente tem pronto a nossa API e foi feito, testado, né? A gente fez um teste manual aqui usando, né, o HTTP e ele, né, a gente fez as requisições de cada método HTTP, cada método da nossa classe de controller. Então, a gente tem uma conexão, né, uma interface que o usuário pode mandar sua request e receber uma resposta certinha e correta.